Eu vou começar. É um prazer podermos ter o Braulio hoje connosco. E é muito bom porque temos uma convidada especial hoje. Vou só num instante. Este pessoal já viu isto, mas vou fazer isso para a Jéssica, principalmente. Vou apresentar o GBU. Assim, rápido. Então, o GBU significa Abreviatura Universitário. E esse é o nosso querido logotipo. Somos uma associação cristã com o propósito de refletir, viver e comunicar mensagens de justiça no ensino superior em Portugal. Queremos manter a comunicação do Evangelho como forma de vida e prioridade na vida dos membros do GBU. Queremos que o GBU seja um espaço de encontro, amizade e formação, de mútuo encorajamento entre estudantes. Temos pelo menos 12 grupos locais por todo o país e os grupos maiores têm até 5 núcleos mais pequenos para depois fazer mini-grupos. Pelo que consigo explicar, acho que pelo menos posso explicar assim, não sei se eu gostaria de explicar de maneira diferente, mas os arrobas azuis são os grupos locais estabelecidos, são os principais pontos de onde o GBU existe, e os outros são resultado, são grupos mais pequenos, resultado dos grupos maiores. O GBU tem criado vários recursos que agora podemos usufruir. Temos criado livros, estudos e tem sido uma bênção para nos usar. Deixo algumas fotos de para ver quem somos. Isto foi no Encontro Bíblico Universitário em Esmoriz. E temos só algumas das pessoas do resto do país todo. E ainda há pouco tempo estivemos no Fórum Nacional, mais no sul do país, e foi bem mais pequenino, mas ainda temos tempo de ver. Ok, vamos então começar. Agora passamos os vídeos. Então tenho o prazer de anunciar que é a primeira reunião do Sul de Ruth. Deixo-vos o cartaz do plano. E temos o grande prazer de termos o Braulio Monteiro connosco. Não! Não estava à espera desta reação. Capa d'áudio. Algo que Olá! Olá, peraí. Vamos andar aqui as coisas. Vamos virar com as suas câmaras e mostrar a fotografia do grupo. O Braulio causa as reações muito mistas. Pessoal, isto tem que correr bem à primeira, ok? Temos que sorrir todos bonitos, ok? Ok, malta. Então. 1, 2, 3. Olá! Pedro! Oh, pessoal, sério, Pedro. Então, Braulio, tudo bem? Ok. Eu tirei! Tudo bem, eu dá para guardar. Está bem? O Arthur ficou um bocadinho estranho, mas estamos seguindo. Não, então não vai ser outra? Então será outra? Entra outra, pô. Então, o Rodrigo Braulio Monteiro está um bocadinho diferente, entretanto, mas ele está muito bonito. E temos então a foto que deixamos no Instagram do GBU. Tivemos a Jéssica, que foi a primeira a responder certo na página. Então temos o versículo que diz: não me deixes, abandone e deixe-te seguir, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares ali, irei eu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Acho que, como a maior parte deve saber, isto foi o que disse a Noemi, depois de Noemi pedir que ela deixasse. Então, depois de lançar essa fotografia, a Jéssica aceitou e disse que era Ruth, e anunciámos o estudo de Ruth com um plano que ainda vamos terminar quanto tempo é que vai durar. Então, deixo nas mãos do Braulio para darmos a introdução ao livro. Não sei se tens alguma apresentação para fazer. Apresentação? Não. Partilhar ecrã? Não. Ok. Já não deu tempo a fazer, até fazia, mas de facto foi assim interpretado. Mas não, hoje vão ter só que ficar com a minha voz chata. Mas, contudo, eu tenho aqui um documento que é muito curto, são umas 4 ou 5 páginas, que também são assim, tudo por tópicos.
E se depois quiserem eu passo isso e podem também acompanhar por ali. Acho que seria fixe. Mas pronto, então vamos lá. Antes de me apresentar, né? Então, como a Marta, a minha querida amiga de coração, já disse, sou Braulio Monteiro. E eu sou natural de Angola e estou cá em Portugal já desde 2012. Portanto, já estou cá há muito tempo. Sou um português já da alma. E eu fiz parte também do JBU durante o tempo que eu estive no Porto, principalmente, que antes de eu desistir da faculdade, e depois fui para Lisboa. Portanto, eu agora estou a estudar arquitetura e estou também a fazer o Seminário Teológico Batista, lá em Lisboa. Aqui no JBU, estive no grupo do Porto e também fiz parte da direção por uns 2 anos, acho eu. Mas todo o percurso eu fiz parte, por isso é fixe estar a falar para vocês num lugar que eu invejo muito, que agora não consigo fazer parte do JBU, por isso aproveito. Então, antes de passarmos, né, só esclarecer algumas coisas, fazer aqui a introdução, vai ser por tópicos, né? Por isso também sintam-se mesmo à vontade para me interromper a qualquer ponto se eu estiver a falar muito rápido, se quiserem fazer uma pergunta, ou também se quiserem deixar para o final algumas perguntas, pode ser. Dizer também que, como eu estou a fazer o estudo estou a dar a escola dominical para a minha igreja, no livro de Ruth também, e esse domingo vai ser até o capítulo 4. Os corajosos podem também ir lá acompanhar no Facebook lá da minha igreja, e estão lá os diretos a partir do capítulo 2, porque o 1 ainda foi presencialmente, mas pronto. Antes disso é que este livro é muito fixe. Eu subestimava este livro muito e depois de estudar fiquei completamente apaixonado. E acho fixe vocês estarem nessa jornada. Até porque é engraçado que parece que todo mundo está a estudar Ruth. Né? A Ana dá os estudos aqui com o grupo dela de mulheres em Ruth. Está lá o pastor de Lisboa em Ruth. Está outro pastor aqui de uma igreja do Norte a Ruth. Está tudo com Ruth. Então, os tópicos que nós vamos passar hoje vamos falar um bocado da sinopse do livro, né? Resumo assim muito básico, o contexto em que o livro ocorre, o geográfico, espiritual e cultural, estes contextos. Vamos falar dos temas centrais que o livro apresenta, da relação entre as personagens que existem dentro do livro, alguns conceitos básicos, né, a observar como palavras repetidas, palavras-chave, umas expressões que são muito usadas e importantes, e também costumes culturais especialmente que acontecem, né, que ajudam a entender o livro. Depois, por último, um aspecto assim mais prático, que eu acho que é boa ajuda para quem está a estudar esse livro, vamos ver alguns aspectos a ter em mente durante o estudo, né? Umas perguntas guias que ajuda a fazer enquanto se estuda o capítulo a capítulo, até porção, né? Secções por secções, e também o que estar à procura, uma lógica assim um bocado de uma leitura guiada, né? Aqui um spoiler já assim, a fazer uma leitura, a pensar o que é que eu devo encontrar nesse livro, né? Então isso é muito difícil, é um livro muito, muito pequeno, muito simples, muito incrível, e então vamos começar, né? Quem não está familiarizado com o livro de Ruth? Alguém está familiarizado com o livro de Ruth? Tipo, sabe mais ou menos a história assim? Sim. Ok, boa. Então vamos só relembrar aqui, né? Então o que está a acontecer aqui é que, devido a uma fome na terra, Elimelec e a família, né? Elimelec, Noemi, Malom e Quilion, decidem ir para Moab. E nessa ida, né, saem de Israel e vão para Moab, a vida corre bem, etc. Está tudo a andar lindamente, tanto que os filhos até casam com 2 mulheres moabitas. Acontece depois é que o texto não nos diz quanto tempo e a razão, mas eles morrem. Eles quem? O marido, Elimelec, e os 2 filhos. Deixando então 3 viúvas, né? Noemi, Ruth e Orfa. Então o que acontece ali é que, apercebendo-se disso, Noemi, naturalmente abalada, ela ouve, né, que Deus está com o seu povo, né? Tinha uma fome, agora já não tem fome. Ela decide voltar para Israel. E nessa decisão de voltar, ela quer voltar sozinha, mas as noras querem acompanhá-la. Então elas insistem,
mas só Ruth é que insiste mesmo até o ponto de ir. Então, o que acontece é que quando elas chegam a Israel, naturalmente, e vamos falar um bocado do contexto, elas estão numa posição social muito vulnerável, sem nenhum homem que possa prover nem proteger. Mas acontece que Noemi e Ruth são bem recebidas e a vida vai acontecer. O que acontece depois, que muda completamente a história, é a aparição, aparição assim parece até uma coisa espiritual. Não é a aparição, é a revelação, opa, de novo. Não, é Boaz é-nos introduzido na história. E Boaz é um parente de Elimelech, o falecido marido de Noemi. E ele é apresentado aqui como possível redentor, alguém que poderia, vamos falar um bocado disso, do conceito do parente redentor, podia redimir o nome de Elimelech. E Boaz mostra-se aqui como uma das personagens principais, como alguém que provê e protege Ruth e Noemi e tem grande papel na história do que Deus está a fazer nisto. E pronto, continua aqui que depois Noemi cria um plano para Ruth, essencialmente pedir Boaz em casamento, né? Depois há aqui aquela parte em que o pessoal ri-se porque ele destapou as pernas de Boaz. Será que aconteceu alguma coisa? Pois, não sabemos. Mas depois Boaz, acontecem coisas, casa-se com ela e dá luz ao que ao Obed, né? Que iria ser avô de Davi. E essa é mais ou menos a visão geral da história. É isso que nós vemos no livro de Ruth. Falando aqui do contexto, e o livro começa diretamente no contexto, né? Logo no capítulo 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, já nos dá aqui a ideia do que está a acontecer culturalmente. Estamos no tempo dos juízes. Por isso, uma boa... Uma dica, né, muito importante seria vocês familiarizarem-se com o contexto de juízes. Não precisam de fazer um estudo exaustivo de juízes, né? É só o que é importante entender sobre os juízes é o seguinte: quando o povo foi liberado do Egito, né, se lembram, estavam cativos aos 400 anos, saíram com Moisés e andaram no deserto por 40 anos. Moisés morreu. Quem tomou o posto foi Josué. Josué liderou finalmente o povo à terra prometida, que vinha-se a falar por décadas. E quando isso aconteceu, o povo estava num lugar estava relativamente bom com Deus, né? Estavam a obedecer, estavam a seguir as leis de Deus e etc. O que aconteceu depois foi que, estando ainda Josué vivo, eles desobedeceram no seguinte, que eles tinham que expulsar os povos que viviam lá, para que não se contaminassem, né, espiritualmente. Eles fizeram o quê? Exatamente o oposto. Conviveram com os povos que estavam lá. O que aconteceu é que, quando Josué morreu, o líder, né, espiritual desse povo, eles perderam o rumo completamente. Perderam o rumo da lei de Deus, perderam o rumo de quem Deus era, de onde é que eles vieram, do que tinham ouvido de Moisés e de Josué, e completamente entregaram-se uma vida de adorar a falsos deuses, dos costumes de outros povos, né, que envolviam muitos, não só a adoração a falsos deuses, mas promiscuidade, bebedeiras, comportamentos extremamente violentos. E isso é o que nos leva ao tempo dos juízes. O que é o tempo dos juízes? Pergunto a vocês. Obrigado pela pergunta. O tempo dos juízes é chamado assim porque havia um ciclo que acontecia. O povo pecava, Deus mandava uma nação para oprimir o povo, né, como disciplina. Essa nação passava um bocado dos limites, né? Então Deus mandava um vingador, um juiz, para afugentar esses opressores. Depois que os opressores eram afugentados, o povo voltava em linha para Deus, né? E estava tudo em paz. Depois que o juiz morria, o que é que acontece? Voltavam e repetia-se o ciclo. E esse ciclo aconteceu por muitos anos. E no tempo dos juízes temos nomes muito famosos como Sansão, como Gideão, como Débora. Então, outra coisa mais de entender neste contexto, e isto vai ser muito fixe para contrastar com o Ruth, é que é um livro, Juízes, extremamente violento. Né? Para ser muito gráfico aqui agora,
temos uma história de uma prostituta que foi violada e foi esquartejada em 12 pedaços e enviada os 12 pedaços para diferentes partes da cidade. Eu não me lembro bem do contexto, mas podem ler lá isso. E mais que uma vez, há uma parte em que Débora mata um rei que é gordinho, né? E diz que a espada entrou até a bainha. Então, há descrições muito gráficas. É um livro que tem propositadamente ênfases muito gráficas e muito violentas para dizer isto é o que estava a acontecer. É uma nação sem Deus. O versículo-chave do livro de Juízes, na verdade, parafraseando, cada um fazia como bem entendia, basicamente. Não havia rei em Israel e cada um fazia como queria, né? Cada um era o rei do seu próprio nariz, como se costuma dizer. Então isto está a acontecer no livro dos Juízes. E é importante entender isso porquê? Porque o livro de Ruth, a história do livro de Ruth, acontece exatamente neste tempo. Ora bem, mudando aqui um bocado a fita. Outra parte do contexto, essa um bocado mais curta de entender, é que eles foram para Moab, como diz aqui, né? Um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moab. Moab teve origem quando, se lembram, Abraão tinha um sobrinho chamado Ló, e Ló, depois que fugiu de Sodoma e Gomorra, tinha 2 filhas. Né? E essas 2 filhas, na sua genialidade, não queriam deixar o pai sem um herdeiro, embebedaram numa noite o pai. A mais velha criou um plano e disse, vamos deitar com o pai, né? Para ele não ficar sem descendência. Elas estavam a fazer um favor, ou queriam elas fazer um favor, né? Então, aconteceu isso 2 vezes. A mais velha e a mais nova, e eles tiveram 2 filhos, efetivamente. Um que era o Moab, e outro que era que deu origem aos Moabitas, e outro deu origem aos Amonitas, que são, se vocês depois estudarem, que é grandes inimigos de Israel. Então, Moab era uma terra que, desde a sua origem, teve uma origem incestuosa. Era uma terra que, no tempo dos juízes, oprimiu Israel por 18 anos, e lá diz em Juízes. Era uma nação que Deus incluiu na lista quando disse não se casem com estas mulheres. Porquê? Não porque eles eram superiores, certamente não, mas porque elas iriam contaminar com cultura idólatra. Então, a família de Noemi foi para esta terra. Eles não foram para o paraíso, para uma terra super fixe, foram para uma terra inimiga, uma terra que Deus proibiu e tudo mais que veio com isso. Então, estas 2 coisas são, a seu nível, a entender o contexto em que isso está a acontecer. O declínio espiritual, o declínio cultural, o afastamento, né, de Deus, dos costumes. E entender Moab. Naturalmente, entender Moab nos ajuda a entender também Ruth, que era uma moabita, que cresceu com aquela cultura e tudo mais. Até agora, alguém quer fazer alguma pergunta? Ou alguma... Não? Ok, boa. Depois guardem por fim também. Entendendo então o contexto, vamos falar um bocado do tema central. Não um tema central, acho que é mais que um tema central. Né? Acho que é mais que um, são vários temas. Mas eu considero, assim, no que eu estudei, no que eu li, eu iria dizer que o tema central, o tema não, antes do tema, iria dizer que o propósito central deste livro é ser um apêndice ao livro de Juízes, né, e um prelúdio aos livros de Samuel e Reis, estava a acontecer. É um livro que se encaixa exatamente no meio. No Juízes era um tempo sem reis, né? Cada um fazia segundo o seu coração. Ruth está no meio e Samuel é o livro que inicia então a monarquia de Israel, que iria começar com Saul e depois, logicamente, o rei Davi e por aí em diante. Então Ruth é um livro propositadamente colocado no meio, porque num sentido histórico ele mostra a origem da linhagem de Davi e num sentido moral ele põe assim, tem outro propósito que é um segundo, que é ser uma pérola no meio do lixo, vamos dizer assim. Uma coisa valiosa no meio de tudo que está destruído, no meio da porcaria, né? Desculpem a expressão. Então Ruth tem esse propósito, de mostrar a mão de Deus a agir num contexto em que estava tudo partido, tudo afastado de Deus. Agora, em relação ao tema central,
há muito debate e alguns bons candidatos são a redenção de Deus, a fidelidade de Deus, né, que no meio desta desobediência ainda trouxe a sua linhagem, queria dar Davi, queria dar Jesus. A bondade, né, de novo, liga um bocado com a fidelidade. Mas todas estas ideias do livro de Ruth são um bocado parecidas, né? E especialmente a ideia da redenção, assim, um bocadinho mais diferente, vamos ver muito, muito no livro, o que é também um dos temas centrais. Por isso, em termos de tema e propósito, vou só alterar aqui a minha capa. Vou pôr aqui tema e em um segundo. Bom. Em termos de tema e propósitos centrais, são isso, né? O propósito de ser um livro que mostra o contraste e que mostra a ação de Deus no meio de tudo errado e que mostra a linhagem de Davi e que mostra a bondade, a graça, a redenção, a fidelidade de Deus, né? O carinho, a providência. Estes todos são, considero, subtemas que acontecem no meio do livro, não menos importantes, mas são visíveis de dentro do livro, mas que obviamente também espelham para fora. Ora bem, entendendo então o contexto e o tema, depois podemos entrar mais propriamente na história em si, né? Então temos aqui um ponto que eu tenho aqui que é a relação entre as personagens. Um erro que a maioria das pessoas, eu incluindo, porque eu sou um grande fã de comédias românticas e eu aprendi a falar inglês a ver comédias românticas. Um grande erro é olhar para este livro e fazer aqui uma história de amor entre Ruth e Boaz, né? Boaz, assim, um George Clooney mais velho, mais assim, com cabelo, né? Silver Fox, como dizem, né? Uma raposa assim prateada, bonita, um sorriso de matar. E Ruth, aquela jovem humilde, esbelta, né? Completamente inocente. Ai, o meu salvador. Não é isto que está a acontecer. Não nos é dito nenhum detalhe sobre o personagem. Aqui não há nenhum detalhe físico. Né? Se Ruth era bonita, se era feia, se Boaz era alto, se era baixo, se era aquilo, se era aquilo. Os únicos detalhes que existem aqui, nesse sentido, é que Ruth era mais nova e Boaz era mais velho e que Noemi também era mais velho. Por isso, não caiam no erro que eu sou muito tentado a fazer, porque era fixe que fosse assim como um filme de Hollywood, mas não é. A história principal de amor aqui a acontecer é a história entre Ruth e Noemi, né? Uma história de uma jovem que decidiu abandonar cultura, os pais, a probabilidade, né, de uma vida segura, de uma vida certa. Porque se ela ficasse em Moab, ela tem lá a família, tem lá a possibilidade de se casar rápido. Ela ainda não tinha filhos, era jovem, podia criar uma família muito facilmente. Em vez disso, ela decidiu acompanhar Noemi, né, que tinha acolhido ela antes. Ela decide abandonar tudo, basicamente se tornar órfã, se tornar né, sem abrigo, vamos por assim dizer, sem posses nenhumas, e ir com Noemi para uma terra que, como já vimos no contexto, uma terra inimiga, Israel, né? Uma terra em que ela não sabia nada do que estava à espera, uma terra com um Deus desconhecido, que era contra os deuses que ela cresceu, né? Era um Deus que dizia: os deuses ídolos não têm boca, não veem, não ouvem, são inúteis, não fazem nada, são para ser queimados, não existem. E ela estava a ir para uma terra que falava isso dos deuses com quem ela cresceu. Então, Ruth e Noemi é aqui a história maior de amor, né? Um amor fraterno, um amor de mãe para filha. Um amor máximo que está a acontecer aqui é este, né? Contudo, para os que têm os corações mais românticos como eu, Ruth e Boaz também é uma distinção que vale a pena fazer, né? Não no sentido tão romântico assim, mas num sentido em que vemos Boaz, e vocês vão ler isso mais, especialmente nos capítulos 2 e 3, Boaz muito impressionado por Ruth, né? Ele fica completamente impressionado. Tu deixaste a tua família para vir com a tua sogra. Tu estás disposto a casar-te comigo, né? Já vamos ver isso mais à frente, por amor à tua sogra. Então a relação entre Ruth e Boaz é uma também a ter atenção.
desculpem, só antes de avançar, né? Em relação a Ruth e Noemi, não é só importante perceber que esta é a história principal, mas também acompanhar a evolução desta história à medida em que se lê o livro, né? O que é que Ruth faz, o que é que Noemi faz, como é que Ruth responde. Por exemplo, um grande spoiler. No início, quando Noemi volta com Ruth para Israel, a expressão dela é: eu saí cheia, porém vazia o Senhor me fez retornar. Ela basicamente está a dizer: eu não tenho nada, eu não tenho alegria na vida. Não me chamem mais Noemi, eu agora sou Mara, porque grande amargura tem dado todo o Ruth, depois de ter mostrado aquele amor todo, aquele afeto todo, a resposta de Noemi é: eu estou sozinha, eu não tenho ninguém, eu perdi tudo, eu estou deprimida, eu nem quero mais ter o nome que eu tinha, que era, o nome significava agradável. Eu sou amarga agora. Amarga, não tenho nada. E no final, aqui está o spoiler, né? As moças da cidade olham e dizem a Noemi: esta tua nora vale-te mais do que 7 filhos. Né? Então, há aqui esses pontos, de vocês observarem essas evoluções da história a acontecer. E em relação também aos nomes, um ponto aqui pequeno e interessante, os nomes deste livro têm muito significado. Como, por exemplo, Noemi, agradável, e Mara, né? Joga aqui na linha da história, muito interessante, em como Noemi saiu de um lugar de alegria, tristeza, alegria, o que mostra o quê? A ação de Deus. Ruth tem o nome que é de amiga, que enfatiza essa ideia de alguém que está ao lado de alguém, que caminha com essa pessoa. Orfa era o quê? Era teimosa. Pronto, ela, quer dizer, teimou um bocado, mas depois voltou para trás. Malon e Quilion, estranhamente, tinham o nome de basicamente frágil e doente, que morreram muito rápido. Também há assim um jogo aqui tragicamente cômico a acontecer. Elimelec era Deus é o meu rei, o que é um jogo irónico, porque Deus é o meu rei e tu saíste da terra prometida do Deus teu rei para ir para a terra dos inimigos do que Deus não é teu rei, que não está lá, né? E, por final, Boaz. Boaz, o nome dele significa aquele em quem está a força. Ou seja, o pilar. Era o nome que se dava aos pilares que estavam na frente do templo. E se vocês repararem, Boaz é aquele que Deus usa para afirmar a Ruth e Noemi quando elas estavam pobres, a dizer: eu vou-vos dar comida, vou-vos dar proteção. E por última instância, ele é que levanta de novo o nome de Elimelec. Ele que levanta a futura dinastia do rei Davi, vamos chamar assim. Então os nomes têm aqui uma importância. Esses são os nomes que aparecem, os mais importantes. Todos os outros nomes são muito ocultados. Os servos da colheita são os moços e as moças. O parente que poderia redimir ao invés de Boaz era o parente que também não tem nome. Então, há aqui um foco em dar o nome a quem importa, né? Então, sim, esta história é escrita de uma maneira muito deliberada e muito, muito bela. Ora bem, a relação dos personagens que vale mesmo destacar é principalmente as Noemi e Ruth e Boaz. Ver o quê? Ver a evolução entre elas e ver como Deus opera entre elas. Avançamos por outra parte, que é uma parte com um título muito longo. Palavras repetidas, palavras-chave, expressões e costumes culturais. Sim, então, quer dizer, em geral, também estudando os livros da Bíblia, é um bom hábito sempre de criar, observar palavras repetidas. Se está a repetir muitas vezes as palavras, então é bom ter atenção. E eu dou já um spoiler que este livro repete os conceitos de uma maneira muito exaustiva, para ficar mesmo na cabeça. Como Boaz está sempre a dar comida a Ruth. Né? Viu-a e disse assim: olha, pode escolher à vontade. Depois disse: anda cá comer com os servos. Depois, antes ela de ir para casa, olha, leva mais um bocadinho. Depois, quando Ruth foi ter com ele, olha, espera, não vais vazia a tua sogra, leva mais um bocadinho. Então, isso reforça o quê? Generosidade, generosidade, generosidade. Então, palavras repetidas, conceitos repetidos, foquem nisso. Esse é muito, muito interessante, né? Ter essa atenção de ver isso. Em relação a palavras-chave, é um bocado observar mesmo as palavras e palavras e conceitos, né? Como a redenção, a graça. São essas palavras que
não vos vai falhar aqui a vista, vocês conseguem ver no instante, se tiverem lá com atenção. E que ajudam, informam o texto. Não é? Depois temos também expressões, por exemplo, deixa eu só procurar aqui, no capítulo 2, acho que é o 12. Sim, o capítulo 2, versículo 12, diz assim: isso é Boaz a falar para Ruth. O Senhor galardoou o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Essa expressão, sobre cujas asas te vieste abrigar, liga com dois sentidos. Ela está aqui no meio. Para trás ela liga quando Ruth faz aquela profissão que se usa muito nos casamentos: meu Deus é o teu Deus e o teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, etc. Essa profissão que também que a Marta leu aí. Liga porquê? Porque Boaz aqui reconhece que Ruth fez essa profissão. E depois liga para frente quando, mais no capítulo 3, 3, versículo 9, diz assim: e disse ele: quem és tu? E ela disse: sou Ruth, tua serva. Estende, pois, a tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Então, esta ideia, estende a tua aba, é a mesma ideia em cujas asas te vieste abrigar. A ideia aqui é de que é uma expressão que Deus usava quando dizia que que o povo de Israel era a esposa dele, né? É a ideia de trazer para debaixo do braço, é a ideia de proteção, é a ideia de provisão. Então, esta ideia é, por exemplo, é um exemplo que eu estou a dar como expressões-chave, como ideias-chave. Né? Por isso, tenham atenção a estas e depois investiguem e procurem, que encontram muito facilmente. E depois vão... há muitos paralelos neste livro. Né? Em relação... Estou a ser muito rápido, pessoal, ou está a dar para acompanhar? Vocês ficam com as minhas cábulas e está tranquilo. Mas pronto. Em relação a costumes culturais, temos alguns muito chaves. Temos o casamento levirato. O que é o casamento levirato? O casamento levirato era assim. O Braulio tem uma esposa, o Braulio morreu, o irmão do Braulio casa com a esposa, por nome do Braulio não morrer, e pronto. É isso que era o casamento levirato no contexto de Israel. Né? Temos, por exemplo, outro contexto cultural que é o apanhar de espigas. Quando o Ruth sai de casa e diz: eu vou apanhar espigas, e Noemi diz: vai lá. Né? Esta ideia de apanhar espigas é uma lei de Israel. Se vocês se lembrarem, Jesus estava a apanhar com os discípulos e os fariseus disseram: eles fazer o que é no sábado? E ele disse: então Davi não apanhou espigas, não sei o que é, no sábado. A ideia de apanhar espigas era uma lei de Israel que dizia assim: vocês cultivem, vocês façam dinheiro, vocês façam isso, contudo, deixem para trás para quem é mais pobre, para quem não tem posses. Então, eles tinham que deixar comida enquanto apanhavam para quem precisava. Então, por exemplo, dá-nos a ideia de que quando Ruth foi apanhar espigas, não foi apanhar espigas como quem vai apanhar maçãs no pomar da tia. Foi apanhar esmolas. Ela estava pobre. Ela estava no fundo da classe social. Né? Ela não estava aí porque está um bom sol, vamos bronzear, vou apanhar uns milhos. Não é isso. Outro conceito não, costume, é o parente redentor, o Goel, né? G-O-E-L, que é o que Boaz é chamado. Ele é redentor. Quando Ruth diz: estenda a tua capa porque tu és redentor. Então, o que é o Goel? E vocês podem encontrar isso em Números, Deuteronômio. O Goel era o guardião da honra da família. Esta é, acho, a melhor descrição muito curta. O que é que o guardião da honra da família? O que é que o Goel fazia? Imaginem, o Goel era o que fazia o casamento levirato. Tinha essa possibilidade. Se alguém da família, quando estava em pobreza, vendesse as posses, vendesse o campo, o Goel poderia ser o parente que iria comprar de volta. O Goel poderia vingar a morte de alguém. O Goel poderia comprar alguém que se vendeu como escravo porque não tinha dinheiro. E estas responsabilidades são o que o Goel faz.
Por isso o texto fala como o parente redentor ou o redentor e assim em diante, né? E depois vão encontrar mais, acho que não sei se são mais conceitos do que este, mas de qualquer forma estejam atentos para conceitos culturais que parecem estranhos, né? Outro, Ruth está por pés de Boaz. O que é que isso é, afinal? E isso aí há uma ambiguidade. Podem ser só os pés ou pode ser as pernas, com tudo que está lá no meio. Contudo, não se preocupem, o texto nos assegura claramente que não aconteceu nada. No máximo ela viu coisas, não aconteceu nada. Mas há essa possibilidade. Eu não acho que aconteceu isso. Pessoalmente eu acho que foram mesmo só os pés, mas há casos para dizer que não. Mas de qualquer das formas, isto era um costume daquela época, daquela região, em que simbolizava mesmo um desejo de intimidade. Por isso, o que estava acontecendo naquele contexto, no capítulo 3, capítulo do mistério, do escuro, do segredo, vocês vão ler depois, é um contexto que mostra uma tensão de possibilidade sexual. Não mostra nada sexual acontecer, mostra a possibilidade. Por isso, este livro também e voltando assim um bocado para trás, literalmente falando, ele é muito bem escrito. Cria tensão, cria vários, mesmo parece um filme. Se vocês entrarem nisso, vocês conseguem viajar aqui nisto, que é uma coisa fantástica. Por isso, leiam como quem está a ler uma história, né? Eu não sei quem disse essa frase, mas era ler a Bíblia como um livro normal e como um livro sagrado, né? Ler só como um livro sagrado, o livro de Ruth, é muita pobreza, porque este livro é escrito com uma arte que é mesmo muito impressionante, né? Ele tem aqui o enredo todo é fantástico. Por isso leiam também dessa maneira normal, como quem lê, I don't know, Narnia ou Harry Potter. Avançando aqui para a parte mais prática, que vai ser mesmo por tópicos, e essa parte é mais curta e estamos a chegar ao fim. Aspectos a ter em mente durante o estudo. É um bocado que falamos para trás. Ter em mente o quê? Que isto é uma narrativa, né? A ideia aqui não é já procurar como é que isto se aplica para a minha vida. Entrem na história, nadem na história, afoguem-se na história. É tentar aprender a beleza com a qual essa história é escrita e que Deus entendeu. É observar a beleza. E a aplicação surge naturalmente disso. Não precisam de forçar, acredito. Contudo, existe aplicação. Não estou a dizer que não há. Estou a dizer é que não vão para o livro com essa ideia da aplicação. Ter em mente o quê? O contexto que o livro ocorre. Tudo o que acontece aqui neste livro, lembrem-se, está acontecendo no meio de um povo que, imaginem, Ruth era estrangeira, não tinha direitos, não tinha nenhum goel para lhe redimir, não tinha nenhum pai para lhe proteger, não tinha nenhum marido para lhe proteger, não tinha filhos para lhe protegerem. Ruth podia ser morta, por exemplo, quando ela vai à tenda de Boaz, Boaz podia dizer: tu és bonita, e pronto, matava, fazia coisas e matava. E não acontecia nada. O sol ia nascer, então tudo ia acontecer como se nada tivesse acontecido. Porquê? É uma moabita. Eu quero lá saber de uma moabita. Quem é esta pessoa para eu me importar? Né? Lembrem-se, tudo o que está acontecendo nesse contexto em que era extremamente violento, em que, entre aspas, Deus não estava presente, né, nas mentes e corações das pessoas, em que bebedeiras e adoração a ídolos e orgias eram extremamente normais. E no meio disso está a acontecer Ruth, está a acontecer Noemi, está a acontecer Boaz. Então, terem em mente o contexto do livro. Terem em mente o tema central, né? Deus a agir no silêncio, Deus a agir em fidelidade, Deus a redimir, Deus a mostrar bondade onde só havia maldade e por aí em diante. Já estão a perceber a ideia? Terem em mente também a relação entre Ruth e Noemi e a relação entre Boaz e Ruth, como falei, né? Terem em mente, de novo, a nacionalidade e status de Ruth. Só precisam lembrar de uma coisa. Ruth não tinha direitos nenhum naquela sociedade. Por isso, por exemplo, quando ela recebe a bondade de Boaz, ela cai, né, com o rosto em terra, ela fica extremamente grata e, vamos dizer assim, chora de tamanha gratidão. Porquê? Porque ela sabe que ela não tinha direito nenhum. Ela não tinha... Né, a segurança social...
Segurança social é ir daqui para fora. Não tens nada direito a nada. Não és daqui. Né? Então, a nacionalidade e status de Ruth, não só a nacionalidade, mas o status o quê? Elas eram duas viúvas. E viúvas em Israel era dos piores, talvez era só acima dos leprosos e dos órfãos. Lembra-se, Tiago diz no Novo Testamento, né? A verdadeira religião é que cuidem de quem? Dos órfãos e das viúvas. Porque eles não tinham ninguém para cuidar deles. Então, lembrem sempre disso. A nacionalidade e status de Ruth e Noemi também. O caráter de Noemi, o caráter de Ruth e o caráter de Boaz. Ver como é que eles são, como é que eles se diferenciam do contexto e como é que eles evoluem. Né? Outro ponto é a manifestação de Deus através dos personagens. Por exemplo, como é que Deus foi bom para Noemi através de Ruth? Como é que Boaz foi bom para Ruth através de... Como é que Deus foi bom para Ruth através de Boaz? Como é que Deus foi bom para Noemi através de Boaz? Como é que Deus foi bom para Boaz através de Ruth? Como é que Deus foi bom para os moços e moças de Boaz através de Boaz? Né? Então, a manifestação de Deus através dos personagens. Porque isso não é uma história que diz e o Senhor fez isto, e o Senhor foi ali. Diz assim, Boaz fez isso, Ruth disse isso, Noemi fez aquilo. E é preciso estar aberto assim a mente para perceber, uau, ok, Deus age através das pessoas. A ação silenciosa de Deus, outro ponto a dar em conta. Um dos mais importantes é As Sombras de Cristo. É um livro que fala muito da redenção e Boaz é claramente apresentado como um protótipo de Cristo. Né? Não é, essa ideia é muito comum no Antigo Testamento, que também reforça a ideia de que Jesus não foi assim um carpinteiro que apareceu no Novo Testamento, mas está já a agir desde o início até o fim da Bíblia e até agora. E Boaz representa muito isso. Alguém que redime, alguém que cuida, alguém que protege. Por exemplo, uma boa aplicação é a prontidão que Boaz tem em ajudar Ruth é a prontidão que Cristo tem em ajudar a sua igreja. Isto é uma boa aplicação para fazer. Não é que um apelo a fazer alegorias. Não fiquem focados no... Um F de cevada. Uau! O que é que isto significa espiritualmente? Não significa nada, pessoal. Simplesmente significa que era um F de cevada, que ninguém sabe o que é. Por isso, há uma diferença. Alegorias e, de facto, significado espiritual escondido, entre aspas, lá. Um outro ponto é a transformação de Noemi, que Noemi começa com cheia para ti, porém vazio o Senhor me fez retornar, e depois acaba com o filho nos braços. Né? Ela está muito vazia, depois Ruth leva comida, e leva mais comida, e leva mais comida, e depois dá-lhe um bebê. E é tudo assim uma ideia muito interessante de como Deus enche, por falta de melhor palavra, Noemi, restaura, ela sai de Noemi para Mara para Noemi outra vez. Então, estejam atentos a esta parte. Algumas perguntas que são baseadas nestes pontos, que de ajuda a estudar. E podem ser mais, também podem ser menos, mas essas são as minhas sugestões. É uma muito básica. Primeiro, parar, observar o que é que está a acontecer aqui. De novo, entrem na história, percam-se na história, esqueçam técnicas de estudo da Bíblia, de observações, simplesmente leiam a história. Depois as notas vêm numa segunda leitura. Uma outra pergunta, como é que Deus está a trabalhar aqui, né? No silêncio? Né? Como é que Deus está a trabalhar no que vocês estão a ler? Depois de terem observado essa beleza, depois sim de terem aplicado as imensas ferramentas de estudo, como sublinhar e ver palavras repetidas e ler comentários. Não leiam comentários tão cedo, leiam no fim só, se lerem. Mas é como é que Deus está a trabalhar aqui, né? Uma pergunta muito importante. Nisso que eu estou a ler, vejo Deus? Se sim, como? Uma terceira pergunta. Como é que o caráter da personagem, ou das personagens, por exemplo, num capítulo, revela Deus? O que é que Deus está a fazer através de Boaz, de Ruth, de Noemi, de quem quer que seja, não é? Desculpem.
Outra é onde e como é que eu vejo, aonde e como vejo a bondade, graça, provisão, proteção, etc. de Deus. Ou seja, neste trecho, neste capítulo, como é que é revelada a bondade de Deus, a graça de Deus? Como, por exemplo, quando Ruth vai e Boaz diz: podes ficar aqui a colher até o final da colheita. Isto é, por exemplo, um ponto que eu estou a falar. Né? Então, a proteção de Deus a agir, onde é que se vê, como é que se vê. Como falei de que Boaz é uma sombra de Cristo, né? Outra pergunta importante é como é que eu vejo Cristo aqui? E não forcem essas perguntas. Se não tiver, não está. Mas quando está, vocês vão perceber. Honestamente, este é um livro muito fácil de digerir. É um livro muito, muito interessante. Por isso, se vocês sentirem que estão a forçar, provavelmente não dá. Mas se também tiverem dúvidas, conversem com o Pedro. É só compra comigo, estou a brincar. Pode também conversar comigo. Eu também sou GBUense para a vida toda. Para uma penúltima pergunta, como é que este capítulo, versículo 3, se distingue do contexto? Né? Falei aqui muito de como o contexto do juiz era horrível. Então, como é que essas duas frases ou um capítulo se distinguem do contexto? O que é que exatamente Ruth e Boaz e Noemi estão a fazer aqui que é diferente do contexto? Por que é que essa pergunta é importante? Porque revela, lá está, a luz no meio da escuridão, que é o propósito do livro de Ruth, o propósito principal. Penso eu. Como é que a personagem é impactada pela ação de Deus? Não só como é que vemos Deus agir pela personagem, mas como é que Deus age para com a personagem. Né? Como é que Deus está a tratar Noemi, Ruth, Boaz. Então estejam, finalizando aqui mesmo, estejam à procura da mão de Deus, estejam à procura do contexto entre o que está dentro do livro e o que está à volta do livro, estejam à procura dessas sombras de Cristo, dessas manifestações de bondade explosivas, estejam à procura do impacto da mão de Deus na vida pessoal da personagem. E por aqui me fico. Obrigado por me ouvirem, então, sorridente e atentamente. E, de novo, esta minha cábula eu até posso pôr lá no grupo do Messenger, podem usar à vontade. E agora, Q&A, observações, cenas interessantes. I don't know. Marta, está contigo a bola. Obrigado, pessoal. Obrigada, Braulio. Nada, Martins. Eu não posso tirar o volume. Disseste alguma coisa, Marta? Não ouvi. Não ouvi, não. Agora sim. Estava só a dizer, agradecido primeiro. Obrigada, Braulio. E tu disseste nada, Marti. E depois disse que se quiserem eu posso tirar-vos uma. E perguntei se alguém tem alguma questão. A Jéssica tem uma questão? Não, acho que foi tudo muito bem explicado. Ainda bem, talvez. Também, se tiverem perguntas eu sinto, durante a leitura e assim, podem sempre escrever. Eu não estava te ouvindo, desculpa. Desculpa. Não estava te ouvindo, desculpa. Você agradeceu ao Braulio e falou alguma outra coisa que eu não entendi, desculpe. Eu disse que posso tirar-vos o som, posso pôr-vos o som para fazerem perguntas. Sim, entendi. Mas também podemos ligar, Marta, não precisas de... Uma questão que o Braulio falou foi tocar um bocado naquela discussão que nós tivemos a semana passada sobre quando estávamos a discutir se havia um significado em... já agora, nós a semana passada falámos sobre uma passagem... Era em Marcos ou era em Mateus? Foi Marcos. É Marcos. Foi do Bartimeu. Pronto. Eu agora... Como é que se chama? É aquela do... É do cego, mas há vários cegos. Eu não me lembro como é que se chamava aquilo. Isso, obrigado. Mas pronto, nós estamos a falar sobre a questão de estávamos tipo a questionar-nos se ele ter largado a capa
se poderia ter algum significado, para além de largar a capa, ou seja, algum significado do estilo bíblico. Eu achei piada porque nós tivemos essa discussão e o Braulio estava a falar agora em pegar nesse tipo de análise no questão do livro de Ruth. E com isto eu quero perguntar, por exemplo, é esticar muito fazer uma espécie de paralelismo entre a ligação de Boaz e Ruth com a ligação de Cristo e da Igreja? Ou não? Essa é uma boa pergunta. Deixa eu ver se só tentar repetir para não entender mal a pergunta. Se é esticar muito fazer um paralelismo entre Boaz e Ruth e Cristo e a Igreja. É isso, não é? Sim, exato. Yeah, é assim, eu acho que senso comum é muito bem-vindo, né? Mas penso que não pode ser, mas não acho que seja, né? Eu acho que o livro apresenta propositadamente Boaz como uma sombra de Cristo, mas não diria que é uma alegoria diretamente que significa aquilo. Tipo, seria um paralelismo bom no sentido de aplicação, mas não é como tipo uma profecia ou uma coisa assim tão direta. Não sei se dá para entender. É assim, por exemplo, dá para dizer coisas como a maneira como Boaz é carinhoso com Ruth, a maneira como Boaz não vê Ruth como estrangeira. Porque, por exemplo, podia dizer assim, Cristo vê a igreja, que é pecadores, nus, pobres, depravados, e vê e salva, e com amor redime, e toma como sua e adota, né? Para si, e protege e provê e tudo o que vem com isso. Boaz fez a mesma coisa com Ruth, em certo sentido. Por isso, de certa forma, não é esticar muito. A razão que eu estou a dizer é só que seria esticar muito dizer que o livro de Ruth e essa relação foi escrita exatamente para prever o que ia acontecer com a igreja. Eu não penso que isso é o que está a acontecer. Porque não acho que é uma ligação assim como isto aqui é sim isto, mas dá para ver isto nisto. É isso. Por isso eu penso que quase diz isso. Funciona para um lado, mas não para o outro. Do estilo, o livro de Ruth permite interpretar o amor de Cristo pela Igreja, mas o livro de Ruth não existe como uma espécie de profecia pelo amor que Cristo teria pela Igreja. Exato. Sumarizaste bem melhor do que eu poderia, por isso é isso mesmo. Funciona de um lado, não funciona do outro. Estica-se quando se faz essas afirmações tão cheias de confiança nesse sentido. Sim. Acho que é outra cena fixe. Estão a ouvir? Sim. Ok. Estamos a ouvir, mas eu acho que é pelo micro do Braulio, não pelo teu. Liga aí o teu, desliga o meu. Ok, está bem. Espera aí. Ia só dizer que outra coisa fixe que tu disseste, Braulio, que é importante termos em atenção quando estamos a ler histórias do Velho Testamento, particularmente em narrativas, é que as personagens apontam principalmente para Deus, não é? E o caráter das personagens aponta principalmente para Deus ou para Jesus e não diretamente para nós. Então isso acho que foi uma dica fixe, obrigado por lembrares isso, porque, por exemplo, podemos olhar e dizer assim, nós temos que ser bons como Boaz foi, e também temos que receber os pobres como o Boaz recebeu. Sim, há muitas passagens bíblicas que nos ensinam isso, mas provavelmente a história de Boaz não está a querer ensinar que nós devemos receber os pobres, mas sim como em Cristo os estrangeiros são recebidos, não é? E como Ele nos redime a nós, não é? Então esta cena de fazer a ponte dos personagens bíblicos para Deus ou para Cristo e depois perceber que aplicação é que isso tem para nós hoje faz bastante diferença, e acho que em narrativas é muito importante, porque senão vamos estar a tornar as histórias bíblicas em histórias moralistas, de temos que ser como o Boaz, ou temos que ser como o Ruth, temos que ser como não sei o que mais, quando eles falam sobre uma história muito maior e mais bela, que
quem Deus é, o que Jesus fez, o que Deus faz. E por isso, obrigado por isso. E só dizer mais uma coisa também, que em relação ao que estavas a dizer, Ricardo, uma das primeiras pregações que eu fiz foi sobre esse texto de Marcos 10 e foi uma das maiores vergonhas da minha vida, mas por outros motivos. Mas, Porque tinhas bigode, não era, Pedro? Não, esse é um dos maiores orgulhos da minha vida, não das vergonhas. Mas uma pergunta para perceber isso, ou seja, até que ponto é que estamos aí longe demais a fazer analogias e por aí fora. Uma pergunta importante, que aqui há uns dias li num livro precisamente que estava a falar precisamente sobre isto, como ler narrativas do Antigo Testamento. Uma pergunta importante é, se isto não acontecesse, mudava a história ou não? E se isso não mudar a história, ou seja, era exatamente a mesma história se aquele pormenor não tivesse acontecido? Se a resposta for sim, então provavelmente não é uma coisa fundamental no texto e provavelmente não é sobre esse pormenor que devemos tirar alguma analogia ou fazer alguma extrapolação. Agora, se for uma coisa que é central e dizer assim, olha pá, se não sei, agora não me estou a lembrar de nenhum exemplo em particular, mas se isto não tivesse acontecido era uma história completamente diferente. Então sim, isso é uma coisa que é central na história e precisamos olhar para isso e perceber o que é que isso significa. Então, às vezes é uma forma, é uma boa técnica para pensarmos se podemos ou não fazer uma interpretação para além da literalidade de um pormenor de um texto. Yeah. Aquela parte de Ruth, a sogra de Ruth mandou mesmo ir lá ter com Boaz e fazer só piso, literalmente. Disse, vai lá e depois ele mostra-te o que fazer. Eu não sei o que é que por exemplo, ok, mas tipo, na altura já não havia algumas regras sobre o casamento e essas coisas assim, não sei, me tem um bocado de confusão esta. Quer dizer, eu já conhecia a história, né? Mas agora ao reler voltei a pensar nisso. Não havia assim, ou seja, tu estiveste a falar daquelas espécies de contratualidades que havia para as pessoas se casarem umas com as outras. Não sei, isto parece que de certa forma quase que cai um bocado fora do que seria a norma, ou não sei se era prática comum irem à eira e destaparem os pés. Irem à eira e destapar os pés. É assim, aquilo em si já era uma situação extremamente estranha, né? É assim, basicamente Noemi estava a dizer a Ruth, vai lá pedir-lhe em casamento, ou vai pedir que ele te peça em casamento, é o que está a acontecer. O que em si já é muito estranho, né? Israel eram mais do que casamentos por contrato já dos pais, né? São os casamentos tipo, como é, prometidos, né? Combinados. Sim, casamentos arranjados, exato, casamentos arranjados. E por mais, era uma coisa que eu tive também a perceber no estudo disso, é que era incomum que um homem mais velho fosse pedir uma mulher mais nova em casamento. Né? Por isso, Boaz não tinha essa possibilidade, entre aspas. Possibilidade tinha, mas não tinha essa possibilidade no sentido cultural. Se esse costume vai contra, eu não sei se vai contra, é um costume extremamente estranho, porque, por exemplo, nós não sabemos muito de como o casamento levirato, que eu estava a dizer, né, que é o parente mais próximo casar com a viúva, como é que funciona. Por exemplo, o livro de Ruth nos mostra que não tinha só um parente redentor, tinha mais do que um. Então tinha mais do que um que se podiam casar com Ruth. Por isso, a resposta a essa pergunta é um bocado do eu não sei e não, porque não era contraditório, era simplesmente uma situação muito, muito excepcional. E em relação ao que Noemi disse a Ruth, quando ela disse vai lá e ele te dirá o que fazer, é uma coisa um bocado assustadora. Mas também temos que entender o seguinte, quando isso acontece, elas já tinham estado uma temporada de colheita inteira sobre a proteção e provisão de Boaz. Ou seja, Boaz já tinha se mostrado ser um homem completamente fiel, justo, diferente dos outros homens, né?
do tempo, um homem que cumpria os seus compromissos, um homem que honrou a sua palavra. Então, quando Noemi fala disso, ela já tem a bagagem de conhecer Boaz antes já e de experienciar a bondade de Boaz em ação. Então, quando ela disse, ele te dirá o que fazer, ele já estava a contar que este gajo não vai enganar aqui a minha filha, a minha nora, mas que ele iria ser justo para com ela. O que ela estava à espera é que, assim, vai lá, pede para ele casar contigo e ele vai te pedir em casamento. Ela estava à espera disso. Noemi estava essencialmente à espera disso, porque ela acreditava que isso era o que iria acontecer. Tanto é que no final do capítulo 3, quando Ruth volta e conta tudo, ela diz, descansa, porque este homem não vai descansar até que se cumpra esse negócio ainda hoje. Né? Então, respondendo à pergunta, não vai contra as normas da altura, simplesmente é uma exceção extremamente incomum. Tem um casamento liberado e tem uma disparidade de idades que era notória, né? Poderia ser tipo 50, 25, algo assim, mais ou menos. Estimativas, ninguém sabe. Mas, sim, não sei se respondeu a sua pergunta ou não. Não, sim, respondeu. Yeah. É interessante, é fixe. Depois já todos assim os mundos aí escondidos nisso. Mais alguém tem alguma questão? Fiquem à vontade, pessoal. Não tenho. Não se sintam pressionados, nem se sintam tímidos. Por isso. Eu já pus lá no Messenger, para quem viu, Sim, já vi. o ficheiro. Yeah. Obrigada. Desculpem. Sim. Você quer dizer alguma coisa? Sim. Jéssica. Sim? Quer dizer alguma coisa? Sim, enquanto ele falava, né, eu já li todo o capítulo de Ruth, e assim, estava gravado, grifado aqui. Então ele falando e eu acompanhando aqui, mais ou menos. E eu lembrei de uma coisa, de uma palestra que eu participei, que falava sobre a relação de Ruth com a mulher de Provérbios 31. Né? Que essa mulher que vai à luta, essa mulher que crê, que acredita, que é firme em suas convicções, que não precisa ser a mais bonita, mas que está ali, né? Que está ali, que se aprecia e aprecia a verdade. E eu anotei umas coisas aqui, que quando você falou, né, sobre como Deus se manifesta nas pessoas através da bondade. E assim, no mundo como está hoje, onde as pessoas estão, e os princípios, os valores, a moral está tão corrompida, e a gente lendo essa história de Ruth, como você estava falando no contexto histórico, o quanto está na verdade, buscar o bem, buscar a retidão, a fidelidade, tanto para com Deus como para as pessoas que estão próximas da gente, o quanto isso é recompensador, que nada é em vão, e a bondade de Deus se manifesta através disso. Então, eu lembrando aqui, eu anotando, para não esquecer. Muito bonito, muito, muito bonita a explicação, e eu queria só enfatizar isso, assim, que a gente traga à memória isso, né, que sempre a bondade de Deus se manifesta quando a gente é fiel. Sim, e olha, obrigado por isso, Jéssica, e a roubar aí no teu ponto. É muito fixe também pensar em como há um paralelo muito interessante, como a Ruth é consistente no caráter dela, independentemente, né? Ela estava com a sogra quando não tinham nada e quando tinham muita comida, quando era isso e quando se casou. E independentemente dela ser uma estrangeira, não sabemos se ela ouvia palavras más a serem gritadas para ela, não sabemos se homens tentaram, né, fazer algo mal com ela, mas ela sempre, o livro nos mostra como uma mulher virtuosa. E a roubar nesse teu segundo ponto, a palavra que se usa nesse livro de Ruth é a mesma palavra que se usa em Provérbios 31, por isso isso não é esticado de todo, é mesmo uma boa viagem para fazer, que é exatamente a mesma palavra.
Quando o Boaz diz, toda a cidade sabe que és mulher virtuosa. É exatamente a mesma palavra que diz em Provérbios 31. Mulher virtuosa, quem achará? Etc, etc. Ok, muito obrigada. Obrigada por essa participação. Antes de acabarmos, queria só pedir à Núria para te apresentar. Sei que és do Porto. Não sei se podes falar, mas podias só dizer que universidade és. Sou a Núria, estou na Paula Francinetti a tirar. Tu podes dizer outra vez, pelo menos do meu lado. Deu isso? Ok. A minha internet não está muito boa. Eu estava a dizer que estou na Paula Francinetti a tirar educação social. Boa, ok. Sim. Bem, já que temos a Núria connosco, vamos aproveitar para aproveitar uma nova foto. Agora com todos, tem assim, a Núria não fica deixada de fora. Okay. Nós sorrisos, pessoal, muito bonitos. Belo, obrigada. Então, para acabarmos, queria só pedir ao nosso assessor, o Pedro, para orar por nós. Sim. Ouvem bem? Sim? Ok. Pai, nós te damos graças por este tempo que podemos passar juntos. Obrigado pela tua palavra também, Senhor, que como o Braulio também disse, é bela de ler, não só pelo seu sentido espiritual, Senhor, mas também porque podemos apreciar a forma como é escrita, a forma como tu usaste homens, Senhor, para escrever estes livros que nós podemos hoje também ler, estudar, mas também apreciar. E por isso, Senhor, também te pedimos que nos ajudes a olhar para a tua palavra não apenas com um sublinhador na mão, mas também, Senhor, com olhos fascinados pela beleza dela e que nos possamos deslumbrar, Senhor, ao estudar a tua palavra, Senhor, e principalmente, ou particularmente neste momento em que começamos a estudar também o livro de Ruth, Senhor, que nos guies, que nos possas mostrar, Senhor, a beleza desta história, Senhor, e que nas páginas da história de Ruth nós possamos conhecer-te mais, ficar, Senhor, cada vez mais maravilhados com quem tu és, desejar andar cada vez mais contigo, Senhor, e também perceber crescentemente aquilo que Jesus fez por nós, aquilo que Ele é para nós e, por comparação, o que seria a nossa vida também sem Cristo e sem a sua redenção nas nossas vidas, Senhor. Pai, que nós possamos crescer para Ti e que possamos também desejar, Senhor, partilhar este amor, esta bondade, esta Tua fidelidade que nós vemos também na Tua palavra com aqueles que estão à nossa volta, Pai. Te pedimos isto no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigada, Pedro. Deixa assim então a reunião foi encerrada. Eu vou encorajar a